Olá para você que nos acompanha aqui pela TV Comunitária, pelo portal Bancários DF e pelas redes sociais do Sindicato dos Bancários de Brasília. Está no ar mais um programa TV Bancários. Pensamento do dia. De que vale o sucesso se não for dividido com alguém? Em 27 de maio de 2002, morre João Amazonas, um grande militante comunista. Confira no quadro Dias de Luta de hoje. Em 27 de maio de 2002, falece João Amazonas, político, militante e um dos líderes do PCdoB. Nascido em Belém do Pará, foi também militante comunista na ANL. Detido em 1936, na prisão fez greve de fome contra as péssimas condições. Participou ativamente da organização da guerrilha no Araguaia, 27 de maio de 2002. No programa de hoje, vamos falar sobre a extinção do Ministério da Previdência Social com Antônio Braulio, o presidente eleito da Associação Nacional dos Participantes de Fundo de Pensão, a ANAPAR. Seja bem-vindo, Antônio, tudo bem? Tudo bem. Quero agradecer ao Sindicato dos Bancários por essa oportunidade, cumprimentar os telespectadores, para discutir um assunto de tanta importância como vamos ter que enfrentar esse momento agora que está sendo apresentado um projeto de extinção, literalmente, do Ministério da Previdência. Certo, um assunto bem preocupante mesmo. Então, mas você pode falar um pouquinho da ANAPAR, o histórico, para todos os trabalhadores e trabalhadoras que estão nos assistindo? Posso. A ANAPAR ela é uma Associação Nacional dos Participantes de Fundo de Pensão, que nasceu da vontade dos participantes em estar na gestão e democratização dos fundos de pensão. Para fazer um histórico, até a criação da ANAPAR, todos os participantes eles não tinham uma entidade a que recorrer. Até como substituto processual, quando tinha algum benefício seu que ele precisava reclamar na justiça, não tinha uma entidade, usava às vezes o sindicato das suas categorias. Então ela veio desse desejo de democratização aí dos fundos de pensão e de participação mesmo das gestões e do patrimônio, que o patrimônio, na verdade, é um patrimônio dos trabalhadores, nada mais justo do que ter uma organização defendendo esse interesse dos trabalhadores. Certo. E ela existe há 15 anos, né, que você tinha comentado antes. Exatamente. Ela foi fundada em 2001 em Belo Horizonte, já com uma estrutura que permanece até hoje, né, uma estrutura que tem diretoria executiva, conselho fiscal, e ela é composta por representação nacional. São as regionais que se espalham pelos estados e onde todos os participantes podem se organizar nacionalmente através dessa associação. Certo. E qual é a importância dessa associação? A associação ela tem uma importância na defesa direta dos interesses dos trabalhadores, dos direitos dos trabalhadores, de uma maneira mais ampla. É uma organização dos próprios participantes. A gente tem um conflito, e eu sempre digo isso, que os fundos de pensão ele é um conflito permanente entre as empresas que patrocinam os fundos. Elas querem sempre pagar menos, é claro, e transferir a responsabilidade para os participantes, né, que a gente chama tecnicamente do risco dos planos para os participantes. Em contrapartida, os participantes também quererão sempre oferir melhores benefícios, quererão sempre usar o seu plano na sua maior amplitude possível. Então a ANAPAR ela vem tentar fazer uma conciliação entre esses jogos de interesse e, é claro, sempre assumindo a posição da parte mais fraca da relação, que são os participantes. E quem pode se associar e por que se associar à ANAPAR? Então, principalmente nesses momentos aí de tentativa aí de eliminação dos direitos dos trabalhadores, as organizações hoje elas assumem uma importância muito grande. Os sindicatos, as associações representativas dos trabalhadores de uma maneira geral, para defender os seus interesses, para defender as suas conquistas que a gente tem visto aí que
com as reformas que estão sendo apresentadas e a forma que estão sendo encarada, a gente está correndo um grande risco de perder tudo. A ANAPAR, ela tem o objetivo de defender aí essas conquistas no âmbito da Previdência Complementar, tanto eu disse aberta, fechada, e que todas essas evoluções que aconteceram aí ao longo desses anos, que sejam mantidas e a gente não tenha nenhum direito subtraído. Nenhum regresso, né, no caso. Exatamente. E como se associar nessa sua nova gestão? Qual é a melhor forma do interessado se associar? Então, a ANAPAR está num processo de crescimento muito grande. A gente tem um interesse muito grande, um desejo muito grande que ela seja realmente uma voz nacional com representatividade dos trabalhadores. E nós temos feito um trabalho muito próximo aí aos sindicatos e às associações para nos ajudar nessa tarefa que ela é fundamental. A associação, a filiação à associação é muito simples, ela é feita através da página anapar.com.br. Nós vivemos praticamente com anuidade de R$50, então assim, ela não é uma entidade que veio com o objetivo de crescimento financeiro, é uma entidade que ela sobrevive com esse recurso dos participantes, com essa anuidade, com cursos que a gente apresenta, que a gente presta aí para as entidades organizadas, sindicatos. Quem tem interesse de aprender um pouco mais de Previdência Complementar sempre tem nos procurado para apresentar esses cursos. E o importante da ANAPAR é que qualquer pessoa que seja associada a um fundo de pensão pode ser associado também da ANAPAR, inclusive com seus dependentes. Aí é interessante porque pode-se começar a fazer uma contribuição previdenciária para a criança ainda bem jovem, para na fase aí de escola, para na fase mais adulta, ele já tem um acúmulo aí de benefícios já num fundo de pensão. Verdade, é uma organização representativa e muito importante. Muito importante. Vamos conferir agora o quadro direto da redação com as principais notícias do Sindicato dos Bancários de Brasília, seguido de um breve intervalo. Não saia daí. Está começando agora mais um resumo semanal direto da redação do Sindicato dos Bancários de Brasília. Banco do Brasil tem lucro de 1,29 bilhões no primeiro trimestre de 2016. BRB apresenta nova proposta para PLR. Instalado GT de Saúde e Condições de Trabalho do Itaú com participação do sindicato. Funcionários do Bradesco realizam um Dia Nacional de Luta nesta quarta-feira, 25 de maio. Cubania, um coração revolucionário, estreia dia 10 de junho no Teatro dos Bancários. Confira a íntegra das matérias acessando o portal do sindicato, bancariosdf.com.br. Além do programa TV Bancários, que é transmitido ao vivo todas as sextas-feiras, às 14h30 na TV comunitária, você também pode assistir às reprises do nosso programa. Confira os dias: domingo, às 16h30, segunda, às 13 horas, terça, às 23 horas, quarta, às 13 horas, quinta, às 18 horas, sexta, às 22h30. E sábado ao meio-dia. E no portal do sindicato você pode assistir outros programas clicando na aba TV Bancários. No Classificados de Bancário para Bancário dessa semana, temos oportunidades que você não pode perder. Uma é o aluguel de um apartamento na 716 da Asa Norte. Além de uma boa localização, você pode ficar no centro de Brasília. Gostou da ideia? Ligue no prefixo 61 9223 9734 ou no 3326 8302 e fale com Maria das Graças. Outra novidade é um Corolla 1.8 GLI Flex, prata, manual, de 2012. Com apenas 40 mil quilômetros rodados, o veículo possui único dono. Se interessou? Ligue no 8437 7203
e fale com Edmilson. E para completar o quadro de novidades dessa semana, tem outro apartamento de 2 quartos com garagem em uma das melhores quadras de Brasília, a 309 Norte. Liga para marcar uma visita no 8412-6458 ou no 9838-8084 e fale com Marelise. Se você quer anunciar um serviço ou produto para outros bancários, mande um e-mail para classificados@bancariosdf.com.br e faça bons negócios. Agora quem assiste o programa TV Bancários pode enviar sugestões de pauta e perguntas para os nossos convidados. Nossos contatos são tv@bancariosdf.com.br. Anote também o número do nosso WhatsApp, 61 7818 7251. Participe! O programa TV Bancários está de volta. E no quadro Além de Bancário Eu Sou de hoje, vamos conhecer Jorge Macarrão, que além de bancário aposentado do Banco do Brasil, é percussionista. Meu nome é Jorge Luiz Gracindo Abreu, meu nome artístico é Jorge Macarrão e eu sou percussionista e já fui bancário, trabalhei como bancário até aposentar. Então, há 20 e poucos anos eu sou percussionista, mas eu comecei na música tocando violão, depois eu tentei o baixo, aí eu fiquei tocando bateria por uns 14 anos, aí comecei na percussão e por 26 anos mais ou menos eu estou na percussão. A música entrou na minha vida através dos meus pais, né? Que meu pai cantava muito bem, chegou até a gravar CD, minha mãe também cantava. E a gente escutava música de qualidade o dia todo em casa, né? Porque eles tinham um bom gosto musical que eu agradeço muito. Eles ouviam Agostinho dos Santos, Elisete Cardoso, Tom Jobim, o melhor da música brasileira, Valdir Calmon, que a nova geração não conhece, né? Eu escutava quando criança, era um grande maestro, tinha uma orquestra de música dançante maravilhosa. Então desde essa época eu sabia que ia ter que tocar alguma coisa, né? Que era inevitável. Quando a cigarra cantou, clareou, clareou. Quando a cigarra cantou, clareou, me enganou. Quando a cigarra cantou, clareou, clareou. Quando a cigarra cantou, clareou, me enganou. Eu tive a música assim como uma coisa natural, como uma brincadeira, uma diversão. Então eu nunca pensei assim, levar a música como profissão. Porque eu não queria assim o lado ruim da música, aquele lado de ficar um tempo sem tocar ou ter que negociar com gente ruim, essas coisas. Então eu sempre toquei, mas eu exerci minha carreira de bancário numa boa, saí muito feliz, entrei feliz, saí feliz, foi uma carreira legal, fiz muitos amigos, só tenho a agradecer pela minha carreira de bancário. Hoje eu toco, assim, vários instrumentos de percussão, né? Mais de 30, mais ou menos, né? Um pouquinho. O ruim da percussão é que você tem que se dedicar a muitas coisas ao mesmo tempo. E aí você não tem tempo para outro instrumento. Eu gostaria muito de aprender cavaquinho, eu tenho um cavaquinho lindo, maravilhoso, já andei fazendo mais aulas, mas nossa, é muito... Se eu for mexer com cavaquinho, eu não cuido da minha vida, porque é muita coisa de percussão que você tem que cuidar. Na vida de um aposentado,
principalmente os que têm dom artístico, é uma graça, né? Você poder, assim, exercer seu dom artístico, curtir, ter tempo para ficar com seu instrumento. Mas eu recomendo ouvir música e leitura, procurar aquelas coisas que a gente não conseguiu saber, não conseguiu aprender por causa da profissão, do tempo demandado na profissão. Então isso aí é a melhor terapia para a cabeça das pessoas. E eu recomendo. Paranauê, Paranauê, Paraná, Paranauê, Paranauê, Paraná. É isso aí, Jorge. Parabéns pelo trabalho. Então, voltando a falar com o presidente da ANAPAR, Antônio Braulio, sobre o fim do Ministério da Previdência Social. Então, Braulio, a reforma da Previdência é realmente necessária que está acontecendo aí, que estão reformulando, que estão discutindo no atual cenário político? Eu vou responder como economista. Depende. Por que eu digo que depende? Sobre a ótica da discussão que ela é colocada hoje, eu entendo que não. Eu entendo que se a gente for fazer um foco só na questão dos limites de idade e da questão da arrecadação, eu penso que a Previdência ela está razoavelmente confortável. Isso por quê? Quando se faz a discussão normal, o que se traz? A arrecadação e o pagamento dos benefícios. E no mundo inteiro, como é que o pagamento dos benefícios, a sustentação das aposentadorias, como é que ela é feita? Ela é feita com o tripé: recurso dos participantes, recurso dos patrões e uma parte do Estado. A nossa Constituição ela foi muito sábia ao definir esses critérios aqui e seguiu essa lógica mundial de ter essas três fontes de arrecadação. Do lado da arrecadação dos trabalhadores, essa arrecadação na folha não tem como fugir. Do lado da arrecadação dos patrões também não tem como fugir. Da parte do Estado, aquele recurso todo que deveria ser canalizado para a Previdência, ele tem sido utilizado para as outras finalidades. E aí, quando faz a conta não fecha, porque aí não se inclui aqui. Estava prevista a CPMF, que acabou, mas contribuição sobre lucro líquido, COFINS, enfim, uma série de outros impostos que deveriam compor essa massa de recursos para o pagamento do benefício tem sido utilizado de outra forma. Se a gente pensar no critério de arrecadação, eu penso que aí a gente abre a possibilidade de uma reforma. E por que eu falo de uma reforma? É que a população brasileira está vivendo mais, está vivendo e muito mais. Isso é muito bom para todo mundo, assim, viver bastante. E isso tem custo, né? E a gente tem que ter essa visão também que tem custo. Antigamente você pensava no benefício que depois de aposentado as pessoas iam lançar mão de 10, 15 anos, hoje as pessoas estão lançando mão de 30, 40 anos desse benefício. Então, o dobro, né? É o dobro, e a Previdência realmente não se sustenta. Acho que a reforma da Previdência ela deveria estar focada nessa questão da arrecadação. Se abandonar um pouco essa lógica perversa que é tentar escorchar um pouco mais os trabalhadores e vir para esse lado de discutir a arrecadação. E aí eu acho que a gente busca um equilíbrio. Quando a gente fala em equilíbrio, nós estamos falando aqui de um contrato que ele tem uma durabilidade na vida dos trabalhadores de cerca de 70, 80 anos. Então, assim, não é possível a gente imaginar que em algum momento esses contratos eles não tenham alguma reforma, alguma adaptação, alguma atualização. Só que não venham mais uma vez sobre as costas dos trabalhadores, porque é a parte mais frágil. O que hoje se discute é isso. Fala assim, olha, qual as duas possibilidades de aumentar o recurso previdenciário? Ou é reduzindo o benefício ou aumentando a contribuição. Né? E sempre fica nessa lógica. E abandona
a questão aí dessas arrecadações dos tributos, que eu acho que compondo essa massa, a gente teria aí uma folga na Previdência. Desculpa, só para justificar o que eu estou falando, a Associação dos Auditores Fiscais da Previdência, a ANFIP, ela tem uma série de estudos que comprovam que a Previdência Complementar foi sempre superavitária, considerando esses tributos que a Constituição destinou para o pagamento dos benefícios. Certo. Aí aqui a gente falou sobre uma reforma, certo? E caso ocorra uma extinção do Ministério mesmo, quais são as consequências disso? Caso ocorra, não. Ocorreu. Na verdade, quando a gente esse discurso de que foi simplesmente transferido para o Ministério da Fazenda, o que a gente colocou é o seguinte, é uma mudança da lógica da Previdência Social. Ela saiu do capítulo dos recursos sociais e foi para a ordem financeira. Então, assim, todas as empresas, como é que elas se organizam? Elas se organizam uma parte que é operacional e outra parte que é estratégica. O que aconteceu nessa mudança? Ficou a parte operacional para o capítulo social e os conselhos, tanto o Conselho de Arrecadação quanto o Conselho de Gestão de Política, foram para o Ministério da Fazenda. E o que acontece com isso? Eu tenho dificuldade de imaginar que quando o Ministério da Fazenda tiver que discutir o que vai ser prioridade entre os números do Tesouro e os benefícios previdenciários, qual que seria a opção que ele ia tomar. Eu tenho uma suspeita de que vai se optar por reduzir os benefícios previdenciários e na justificativa aí de acerto e ajuste das contas. Entendo. E a Previdência Social, você acha que ela é deficitária? O que você tem a falar sobre isso? Pois é, eu adiantei aqui um pouquinho que nos estudos da ANFIP, fica muito comprovado que não. Em todos os anos que eles fizeram essa planilha de estudos, eles vêm fazendo um acompanhamento anual, se comprova que ela não é deficitária, ela é superavitária, mas não nessa lógica de arrecadação entre trabalhadores e patrões só. Os tributos, tem que ter os três aí nos tributos classificados. Entendo. Então, Braulio, e não tem a PLS 388 relatada pelo Senado Aécio? Você considera ela uma ameaça para os trabalhadores? Ela é uma ameaça, só que a gente está mudando um pouco o enfoque. Ao invés de ser na Previdência Oficial, aí já essa PEC, esse projeto de lei, ele afeta diretamente a Previdência Complementar. A Previdência Complementar é um ramo da Previdência. A Previdência nossa hoje ela é dividida entre a Previdência dos Servidores Públicos, a Previdência Oficial e a Previdência Complementar. Para que serve essa Previdência Complementar? Caso os trabalhadores tenham um salário que ultrapasse aí o teto da Previdência, que hoje é cerca de R$5.000, ele lança a mão de um mecanismo de poupança para manter a sua capacidade de compra quando ele vier aposentar. Então, esses processos, hoje os recursos que no Brasil que giram aí nos fundos de pensão fechada é cerca de 700 bilhões. Esses recursos são recursos dos trabalhadores. No mundo inteiro hoje, posso falar com certa tranquilidade que onde tem recurso disponível para investimento são nos fundos de pensão e existe uma disputa muito grande para lançar a mão dessa poupança. Os trabalhadores eles vêm desenvolvendo uma luta muito árdua e muito antiga de ter uma participação na gestão desses recursos. Então, a Previ iniciou, a FUNCEF hoje tem uma paridade na gestão, tanto na gestão, e a lei 108 ela trouxe essa possibilidade de ter paridade aí no Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal. O que são esses projetos aí que acabou sendo relatado pelo Aécio Neves? Esses projetos, eles definem que, da agora por diante,
os participantes eles terão reduzido a sua participação nos fundos de pensão. Eles fazem uma lógica que de um fundo que tenha hoje 6 membros no Conselho Deliberativo, 2 vão ser da patrocinadora, 2 dos trabalhadores e 2 contratados no mercado. É de se estranhar, porque na verdade vai ficar 4-2, né? Porque quem é contratado de mercado, ele não vai ter credibilidade dos participantes para defender o interesse dos participantes. O mercado ele vai tentar levar os recursos para o interesse dos negócios aí ligado ao banco, ligado ao sistema financeiro de uma maneira geral. O mercado muitas vezes é cruel. Com certeza. E você pode falar mais um pouquinho sobre a situação dos planos de previdência complementar fechados? Especificamente, os planos fechados, e eu acho que eu preciso explicar um pouquinho. O que a gente chama de fechado? Fechado são os planos onde ele é estabelecido pela empresa, existe a participação do trabalhador e da empresa, cada um entra com uma parcela de recursos e não tem finalidade de lucro. Esse é o fechado, o clássico fechado. O aberto são fundos que são esses vendidos nos bancos. Aí a contribuição é só do participante, é só do trabalhador, aí ele vai montando essa, e além disso tem o objetivo de lucro também. Mas não deixa de ser também uma boa opção para que as pessoas pensem aí no futuro e pensem capitalizar. Os fundos de pensão fechados hoje, eles passam por um processo muito grande também de reavaliação. Quando eles foram criados, a Previdência Complementar, quando ela foi criada, a lógica do mercado de trabalho permitia que as pessoas entravam numa empresa e se aposentassem naquela empresa, né? Com a mudança aí do próprio mercado de trabalho, mundo do trabalho. As pessoas, isso não é uma realidade, a não ser que seja uma empresa pública, mas as pessoas vão passando por muitas empresas. E a própria Previc, que é a superintendência que tem discutido isso, tem pensado em algumas alternativas. Minha posição pessoal, eu acho que qualquer que seja essa iniciativa, nós não podemos abandonar o conceito previdenciário dos planos de fundos de pensão. Não adianta a gente imaginar que uma poupança que você faz ali com o objetivo de resgate de imediato, você vai fazer uma contribuição ali durante 2, 3 anos para depois resgatar, isso não tem caráter previdenciário, na minha modesta opinião. A previdência, o caráter previdenciário é para manter a qualidade de vida do trabalhador depois que ele sair do mercado de trabalho. Então tem algumas mudanças aí e alguns projetos colocados nessa circunstância. O objetivo é crescer os fundos de pensão, né? Os fundos de pensão fechados têm um ataque muito grande, uma disputa de mercado muito grande com os abertos, mas eles se mantêm aí, hoje ainda é a maior parte dos recursos dos fundos de previdência complementar. Certo, Braulio. E o que você tem a mais para falar sobre o fim, né, do Ministério da Previdência Social e um recado aos seus associados e a atual conjuntura do país e o que isso influencia nesse tema? Ok. Esse é simplesmente mais um ataque. Né? Se a gente for pensar no que está acontecendo hoje no Brasil, é um processo de retrocesso em todas as conquistas, né? A Previdência hoje, ela está acenando para isso, como eu disse no começo, e eu fico muito assustado quando as entidades, os sindicatos e as próprias organizações, elas não têm se mobilizado em torno desse tema. Porque assim, ó, eu outro dia estava dizendo que é claro que o Ministério da Cultura é um ministério muito importante, é um ministério que ele está aí para trazer, para preservar a cultura do país e que eu digo sempre assim, é um alimento para a alma. Mas quando passa na questão do alimento para o corpo, você não tem a mesma mobilização. E por que eu chamo isso de alimento do corpo? A Previdência Social hoje ela é responsável por ter retirado da miséria uma quantidade muito grande de famílias, né? Hoje a sustentação, assim, a mudança aí dos benefícios, do salário mínimo e da vinculação do salário mínimo
ela é muito importante para que as pessoas mantenham a qualidade de vida. Se a gente for pensar assim, quantas famílias vivem hoje com recursos da Previdência Social? Querer fazer uma lógica de desvinculação e querer reduzir esses benefícios dos participantes é condenar de novo o crescimento da miséria e da fome no nosso país. Então, por isso, eu acho que é tão importante a gente ter uma mobilização muito grande. E, nesse aspecto, as entidades são de extrema importância. O sindicato, os sindicatos, as associações, todo em termos de organizar a sociedade para defender esses interesses, elas são assim, fundamentais. É só através desses processos que a gente possa fazer, dar um basta e tentar reverter essa situação e manter as nossas conquistas. Os nossos participantes, nós temos aí uma caminhada muito árdua, o enfrentamento vai ser muito grande, até porque com a Previdência Complementar aconteceu a mesma coisa. A Secretaria também foi para o Ministério da Fazenda e acabou assim. Vai ser os recursos da Previdência eles vão ser vistos hoje não como um benefício previdenciário, mas onde se pode lançar mão dos recursos para fazer aí os investimentos e para fazer o acerto aí das contas do governo. Minha preocupação muito grande é nesse sentido. E aí nós temos que vir para a rua, defender nossos interesses, defender os nossos direitos e organizar junto com as nossas entidades. É isso aí, recado dado. Você pode repetir mais uma vez o site da associação, número, e-mail, tudo que você desejar, para as pessoas procurarem entender mais sobre a ANAPAR? Para associar-se à ANAPAR, é entrar na página www.anapar.com.br e a ficha de filiação já está disponível lá. Uhum. E é muito simples fazer preencher. Tem telefone, tudo, e-mail, tem tudo está organizado. Tem uma página bem estruturada que ali o participante pode ter acesso a todas as informações. Acessem o portal da ANAPAR. E chegou a hora do quadro Pelas Ruas. Hoje vamos conhecer o lavador de carros Francisco Chagas. Confira. Meu nome é Francisco das Chagas, eu lavo o carro há 10 anos, lavo por fora, aspiro, passo pretinho no pneu, passo cera líquida, cera em pasta, E lavo o carro pequeno, caminhonete também, van escolar. Eu comecei trabalhando para as pessoas, de lavador mesmo, para empresas. Depois abri meu próprio lava-jato e trabalhei até 2015 no meu próprio lava-jato. Depois vim para a rua mesmo, porque não foi mais possível continuar no estabelecimento. Já tenho uma clientela já fiel, mas porém tem bastante espaço ainda para os próximos clientes, Ainda fica uma boa parte do dia sem trabalhar. Aqui eu trabalho de 8 da manhã às 16 horas, porque depois das 16 eu tenho outro trabalho registrado em carteira mesmo. Eu trabalho no aeroporto, auxiliar de rampa, colocando bagagem dentro das aeronaves. Eu vou continuar com lava-jato até eu dar continuidade nos meus estudos, formar, pretendo formar em Direito e espero conseguir pelo lava-jato. Se você tem um carro pequeno de passeio, caminhonete ou van, traga aqui para mim, aqui no estacionamento da 513/14, em frente à Escola Parque. O local é de fácil acesso, pela W3 e pela W2 você consegue acessar. Estou aqui disponível das 8 da manhã às 16 horas da tarde. O meu telefone com o WhatsApp é 8169-5018. Pode ligar ou mandar o WhatsApp que eu atendo, guardo a vaga.
para que seja realizado o trabalho. Será bem recebido, trabalho com muita honestidade, respeito ao cliente e ao próprio trabalho também. Chegando ao fim de mais um programa TV Bancários, aqui na TV Comunitária. Mas antes de finalizar, o nosso convidado, Braulio, presidente da ANAPAR, queria falar sobre a campanha de filiação da instituição, não é? Fala aí pra gente. Quero aproveitar essa oportunidade para agradecer mais uma vez aí pelo convite, por essa oportunidade, né? E falar da campanha aí de filiação à ANAPAR, que inicia agora dia 1º, um período de 6 meses. A gente quer solicitar aqui a parceria com as entidades sindicais, com as associações de aposentados, porque o crescimento dessa associação ela vai implicar aí numa possibilidade de uma defesa mais ampla, né? Como sempre diz, que é o próprio slogan da campanha, juntos somos mais fortes. Então é isso que eu quero pedir aí, que os participantes acessem aí o site e que façam lá a sua afiliação para que a gente tenha condição de defender os nossos direitos e os nossos interesses. Muito obrigada. Muito obrigada a você que nos acompanhou. Se você tem alguma dúvida ou sugestão, acesse sempre o portal bancariosdf.com.br. Tchau!